Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nesse vídeo estaremos corrigindo as questões do PET 3, semana 1, oitavo ano, Fundamental 2. Caso você ainda não assistiu, te convido a assistir o auxiliar que temos aqui em nosso canal para poder te ajudar a entender a resolução das questões a seguir. Você pode clicar no card que está aparecendo à direita do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, te peço que se inscreva no canal e também ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as novidades que são postadas aqui. Quero pedir também que você deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, vamos lá? Atividades. Questão de número 1. Um ângulo de uma volta completa mede 360 graus e o de meia volta é conhecido como ângulo raso, medindo 180 graus. Aqui nós temos os desenhos para ângulo de uma volta e ângulo raso, que é o ângulo de meia volta. Como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus, agudo ou obtuso? Já sabemos que um ângulo agudo é aquele que está entre 0 grau e 90 graus. Ângulo obtuso é aquele que está entre 90 graus e 180 graus. Nesse caso, como nós temos 140 graus, então sabemos que ele é um ângulo obtuso. Obtuso, pois sua medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Vamos lá para a questão de número 2. Determine as medidas destes 9 ângulos. Que ângulos são esses? Esse aqui, ó. O AVA, AVB, AVC, AVD, AVE, AVF, AVH, AVI. Então, AVA. Perceba que, nesse caso aqui, é o ângulo de 0 grau. Temos agora também o AVB. Se você olhar aqui, ó, no nosso transferidor, começamos aqui em A no 0, passamos pelo 10, 20, e o B está justamente no 30. AVB, 30 graus. Agora, AVC. AVC. Perceba que vai subindo 0, 10, 20, 30, 40 e na metade, entre 40 e 50. Se está na metade, então é 45. AVC, 45 graus. AVD, de A daqui até aqui, perceba que é 60 graus. AVE, 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Vamos lá, continuando. AVF, 120 graus. AVG, 135 graus. AGH agora, 150 graus aqui, ó. E AVI. AVI é um ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta, 180 graus. Questãozinha de número 3 agora, que diz assim: observe a figura e responda. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? Quais são paralelas entre si? Quais são perpendiculares entre si? E quais são oblíquas entre si? Então, olha só. A questão pede as concorrentes, as paralelas, as perpendiculares e as oblíquas. Então, vamos lá. Primeiramente, as concorrentes. O que são retas concorrentes mesmo? Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos enumerar quais são aquelas que se cruzam em um único ponto. Nós temos aqui o IV, cruzando nesse ponto H, o IT cruzando no ponto F, o IR também tem um ponto que se cruzam e assim por diante. Então, nós temos o IV, o IT, o IR, o IS, VIU, VIT, VIR, VIS. Perfeito? Quais são as retas que são paralelas? Paralelas são aquelas retas que não se cruzam em nenhum momento. No símbolo matemático que a gente utiliza para retas paralelas é esse aqui, ó. Perceba que a questão já nos disse. Então, as retas que são paralelas nesse caso é a reta R com a reta S. Agora, perpendiculares. Retas perpendiculares
são também conhecidas como retas concorrentes. Só que essas retas concorrentes, elas têm que necessariamente ter um ângulo de 90 graus entre elas. Perceba que, nesse caso aqui, ó, nós temos entre a reta U e a reta V um ângulo de 90 graus. Então, essas duas aqui são retas perpendiculares. Então, toda reta perpendicular é uma reta concorrente. Confere? Mas nem toda reta concorrente é perpendicular. Por quê? Porque ela pode ser concorrente e não ser perpendicular. Se ela for concorrente e não ser perpendicular, ela será chamada de reta oblíqua. Então, quais são as retas oblíquas? São aquelas que são concorrentes e que não são perpendiculares. Ou seja, eu posso escrever todas essas aqui, tirando apenas o e V. Então, as retas U e V não são oblíquas, porque elas são perpendiculares. Tá certo? Então, olha só. O IT, o IR, o IS, VIU, VIT, VIR, VIS. Vamos lá. Letra B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? O ângulo reto possui um ângulo de 90 graus. O ângulo BAH é suplementar do ângulo BAC. BAH é o suplemento de BAC. Perceba que ângulos suplementares são aqueles cuja soma vai dar 180 graus. E realmente eles são suplementares. Ó. O BAH está aqui. BAC está aqui. Então, juntando os dois, dá 180 graus. Se aqui nós temos 70, quanto que falta para 180? Esse ângulo aqui vai medir 110 graus. Agora, os ângulos BAH e CAD. BAH com CAD. BAH e CAD, perceba que eles são opostos pelos vértices. OPV. Ângulo OPV, eles têm a mesma medida. Então, se aqui o de cima mede 110 graus, o de baixo também vai medir 110 graus. Qual a medida do ângulo DAH? Na letra E. DAH. O ângulo DAH, perceba que esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo de cá, ó, que é o ângulo de 70 graus. Então, significa que ele vale 70 graus. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas retas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? O ângulo ADE. Ora, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, ó, porque eles são correspondentes. Então, se aqui mede 70 graus, aqui também vai valer 70 graus. Qual é a medida do ângulo FDG? Ângulo FDG. Perceba que esse ângulo FDG aqui, ele é o mesmo ângulo que nós temos aqui, ó. Então, eles são correspondentes também. Esse é correspondente com esse. Lembrando que esse é correspondente com esse, porque essas retas são paralelas, tá? Se esse é correspondente com esse, e esse aqui é oposto pelo vértice com esse, significa que todos eles medem 70 graus. Qual é a medida do ângulo FDE? FDE é esse ângulo aqui, ó. Perceba que esse ângulo FDE é esse mesmo ângulo que nós temos aqui, ó, que é o ângulo CAD, que é o mesmo ângulo oposto pelo vértice com o ângulo BAH. Nós já vimos que BAH mede 110 graus. Então, nesse caso, FDE também mede 110 graus. Letra I. Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram no mesmo lado da transversal e são suplementares. O que são ângulos suplementares mesmo? São ângulos cuja soma mede 180 graus. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quanto é a soma de suas medidas? Então, vamos lá. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Então, nós temos aqui, ó, CAD e ADE. Esse ângulo com esse aqui. Perceba que esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, ó. Então, se ele é o mesmo valor desse, esse somado com esse vai dar quanto? 180 graus. Então, o que nós podemos dizer, concluir?
que dois ângulos colaterais internos são sempre suplementares. Então, a soma CAD e ADE é igual a 180 graus. Letra J. Os ângulos BAH e GDE são colaterais externos. BAH e GDE. GDF, melhor dizendo. Esse ângulo aqui, GDF, com o ângulo BAH. BAH, com esse aqui. Então, são colaterais externos, a própria questão já diz. Quanto é a soma de suas medidas? Da mesma forma. Esse ângulo aqui, ó, eu posso transportá-lo para cá. Ó. Então, se eu pegar esse daqui até aqui, vai dar quanto? 180 graus. Então, a soma entre eles é 180 graus. Letra K. Os segmentos DF e DA são, aliás, melhor dizendo, os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Não são congruentes porque possuem medidas diferentes. A palavra congruentes quer dizer iguais. Então, se não são, tem medidas diferentes. São consecutivos porque possuem uma extremidade em comum e são colineares porque possuem a mesma reta suporte. Então, nós temos aqui, ó, DF e DA. DF está aqui e DA está aqui. Confere? Então, eu tenho esse segmento e após o outro. Então, nesse caso aqui, nós temos que eles são consecutivos. Esse inicia aqui e termina aqui, esse começa aqui e termina aqui. Então, são consecutivos e eles estão numa mesma reta suporte, que é essa reta toda aqui. Tudo bem? Questãozinha de número 4 agora. Nas figuras abaixo, a reta R é paralela à reta S. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 2x. Nesse caso, então, eu posso pegar esse ângulo 2x aqui e trazê-lo para cá, ó, porque tem a mesma medida, o mesmo valor. Então, nesse caso aqui também vale 2x. Se eu pegar daqui até aqui, vai dar quanto? 180 graus. Então, o que eu posso dizer nesse caso? Que x mais 2x vai ser igual a quanto? X mais 2x é igual a 180 graus. X mais 2x igual a 180 graus. O que eu posso fazer com esses valores? Eu posso adicioná-los, não é isso? 1x mais 2x vai dar 3x. Esses 3x são iguais a 180 graus. Como eu tenho o 3 multiplicando o x, eu vou pegar esse mesmo valor 3 e vou dividir aqui embaixo. Divide por 3. Se eu dividir do lado de cá tem que ser o mesmo valor que eu estou dividindo aqui, tá? E eu vou dividir o valor que está acompanhando o x. Para que isso? Porque agora eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Temos, então, que x é igual a 180 dividido por 3, 60 graus. Confere aí. Então, necessariamente, nós temos que esse ângulo aqui, x, ele é de 60 graus. Se ele é de 60 graus, ele é um ângulo agudo. Aqui nós temos 2x, o dobro de x. X é 60. O dobro de 60, 120 graus. 120 graus é um ângulo obtuso. Agora, nesse caso aqui, nós temos o x aqui, 90 graus, 130 graus aqui. O que nós podemos fazer? Vamos prolongar. Pronto. Fazendo o prolongamento aqui, eu tenho que esse ângulo de 130 graus, que está aqui, ele está aqui também, ó. É o mesmo ângulo de 130 graus. Se aqui é 130 graus, somado com esse aqui, vai dar 180, não é isso? Então, quanto que mede esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui vai medir 50 graus. Agora, se aqui vale 90 graus, é oposto pelo vértice com esse aqui, que também vai valer 90. Perceba que nós fechamos um triângulo aqui, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus.
90 mais 50 graus dá 140 graus. 140 graus. Falta quanto para 180? 140 graus, faltam 40 graus. Então, necessariamente, x é igual a 40 graus. Vamos lá? Essa daqui agora para fechar a questão de número 4. Aqui eu tenho x e um y. Aqui eu tenho 2x e oposto pelo vértice com ele, 120 graus. Então, é mais fácil eu trabalhar com esse aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que 2x é igual a 120 graus. Como o 2 está multiplicando o x, vamos dividir por 2, vamos dividir por 2. Simplificando esse 2 com esse 2, vai ficar x sozinho, que é igual a 120 dividido por 2, 60 graus. Posso afirmar, então, que x é igual a 60 graus. Sendo x igual a 60 graus, quanto que é y? Y não é o suplemento de 60? Se é o suplemento, a soma tem que dar 180 graus. Então, y só pode ser 120 graus. Questão de número 5. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40 graus, determine o valor de x. Se são opostos pelo vértice, significa que eles têm medidas iguais. O que eu posso afirmar com certeza? Que 6x menos 40 graus é igual a 4x menos 10 graus. Nós vamos fazer o seguinte: o que tem x, vamos deixar antes da igualdade. O que não tem x, vamos colocar depois da igualdade. Então, necessariamente, vai ficar 6x. O 4x está do lado de cá positivo. Então, vamos trazê-lo para o lado de cá com sinal trocado. Nesse caso, vem negativo. 6x menos 4x é iguais a... Aqui eu tenho, o 40 está negativo, vai vir para cá positivo. 40 graus menos 10 graus. Continuando, então, 6x menos 4x, 2x, é igual a 40 graus menos 10 graus, 30 graus. O 2 está multiplicando o x. Então, nós vamos dividir por 2 e aqui também dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. X sozinho é igual a 30 dividido por 2, 15 graus. Esse é o valor de x. Letra B. A medida desses dois ângulos. Ora, eles são ângulos iguais. Então, eu posso substituir o valor 15 do x nesse primeiro ângulo ou no segundo ângulo. Substituindo no primeiro, vai ficar 4 vezes 15 menos 10. 4 vezes 15 vai dar 60. 60 menos 10, 50 graus. Mas você também poderia substituir aqui, ó. 6 vezes 15 vai dar 90. 90 graus menos 40 graus, 50 graus da mesma forma. Letra C. A medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. O ângulo é de 50 graus, ele quer o complemento. Se fosse o suplemento, era 180 graus. Como é o complemento, é o que falta para 90 graus. Tem 50. Quanto que falta para 90? Falta 40 graus. Finalizamos aqui o nosso vídeo. Peço que deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!